Presidente, começar por cumprimentar a Sra. Ministra, os Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados, e começar por dizer, Sra. Ministra, que face aos acontecimentos das últimas horas, há questões às quais a Sra. Ministra tem que responder. O PCP apresentou há poucas horas o seu sentido de voto contra este Orçamento de Estado, dizendo que vai votar contra. Entretanto, o Bloco de Esquerda já veio dizer que está disponível para alterar o seu sentido de voto, que tinha anunciado contra, e viabilizar o Orçamento de Estado até quarta-feira. Portanto, há aqui duas questões que se impõem. Primeiro, perguntar se o Governo vai abrir negociações com o Bloco de Esquerda e, segundo, perguntar se o Governo está disponível para fazer cedências ao Bloco de Esquerda e que cedências para viabilizar este Orçamento de Estado. Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Ministra, faz favor. Senhores Presidentes, Senhoras e Senhores Deputados, Sra. Deputada Clara Marques Mendes, nós estamos aqui hoje para discutir exatamente aquela que é a proposta que apresentámos, que evoluiu, aliás, ao longo destes últimos tempos, e eu percebo que o PSD não queira discutir esta proposta, porque naturalmente é difícil comparar esta proposta que aqui apresentamos com qualquer dos orçamentos que foram apresentados e utilizados pelo PSD em crises anteriores ou na resposta à crise. Portanto, Sra. Deputada, penso que o que eu peço hoje é que haja aqui uma capacidade de identificar exatamente neste orçamento aquilo que o PSD considera que não é um bom orçamento e que serve o país. Muito obrigado, Sra. Ministra. Novamente a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Registramos que a Sra. Ministra não vai responder e está a ignorar os acontecimentos que são fundamentais de esclarecer. E dizer-lhe desde já, Sra. Ministra, antes de passar à segunda questão, dizer-lhe o seguinte, é que a Sra. Ministra acabou de apresentar um conjunto de matérias, um conjunto de medidas que ninguém conhece, porque não constam da proposta de lei. Constam, sim, de negociações que a Sra. Ministra teve com os parceiros e que não deu a conhecer. Portanto, estamos a discutir muito questões que desconhecemos na sua totalidade. E, Sra. Ministra, impõe-se também que lhe pergunte, face a tudo o que está a acontecer agora, ao que aconteceu a semana passada, que pergunte à Sra. Ministra se algumas matérias que venha a alterar designadamente ao nível da legislação laboral, se a Sra. Ministra desta vez vai levar à concertação social. Porque, Sra. Ministra, aquilo que aconteceu na passada semana foi muito grave. A Sra. Ministra fez com que os parceiros sociais abandonassem a concertação social, porque, com razão, a Sra. Ministra veio, de facto, com o comportamento que teve, veio desrespeitar, eu diria que foi uma atitude de total desonestidade política. Sra. Ministra, como é que é possível, num dia, estar a concertar com os parceiros sociais a agenda do trabalho digno, levar essa mesma agenda do trabalho digno para ser aprovada e votada em Conselho de Ministros e a Sra. Ministra, à revelia da concertação social, em total desrespeito pela concertação social, acrescenta mais duas medidas. Portanto, impõe-se que a Sra. Ministra, isto não foi um lapso, Sra. Ministra, isto não foi nenhum lapso, tal como veio dizer o Sr. Primeiro-Ministro. Isto impõe-se que a Sra. Ministra venha explicar como é que uma situação desta gravidade, de total desonestidade política, aconteceu. Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Ministra para responder. Faça, Sra. Ministra. Senhores Presidentes, Senhoras e Senhores Deputados, Sra. Deputada Clara Marques Mendes, antes de mais referir que grande parte, aliás, de todas as medidas estruturais que aqui foram apresentadas e que, aliás, já tinham sido apresentadas numa conferência de imprensa a quando da apresentação do Orçamento de Estado, relativamente ao Orçamento da Segurança Social, aliás, constam do próprio PowerPoint que foi divulgado com todas as medidas, seja na criação da garantia para a infância, do reforço do abono família, do alargamento da rede de creches ou também da preocupação e do reforço das políticas de apoio ao emprego ou de resposta às pessoas com deficiência. Todas elas constavam da versão que foi apresentada à quanto da proposta. Naturalmente que foram sendo debatidas, tiveram evolução e foram, aliás, sendo sempre publicamente dadas notas sobre essa evolução e é naturalmente isso que será essa a sede para que sejam
discutidas na especialidade no Parlamento, e é exatamente isso aqui que trazemos para que elas sejam discutidas, e era isso que eu esperava, aliás, que o PSD viesse aqui a discutir, estas medidas concretas, se está de acordo, se não está de acordo, porque é que discorda deste orçamento que assume o maior investimento social de sempre, em concreto, que medidas está contra ou não está contra. Em relação à questão que suscita quanto às matérias debatidas no âmbito da Agenda de Trabalho Digno, naturalmente também não era esta aqui a sede, mas eu aproveito, aliás, para dizer que a Agenda de Trabalho Digno tem vindo a ser discutida desde julho de 2020 em sede de concertação social, naturalmente com vários momentos. Tivemos uma primeira discussão, aliás, até com consulta pública sobre o Livro Verde do Futuro do Trabalho, depois com várias propostas concretas no âmbito já de uma concretização de medidas prioritárias a introduzir no âmbito da Agenda do Trabalho Digno, e em que todas estas matérias que se têm falado reiteradamente nos últimos tempos foram, aliás, sendo discutidas ao longo deste ano, e que foram, aliás, muitas delas sempre introduzidas pelos parceiros sociais. Naturalmente, o Sr. Primeiro-Ministro, aliás, já publicamente referiu o que se passou. Naturalmente, não foi possível chegar a acordo em sede de concertação social relativamente a um acordo na Agenda do Trabalho Digno. Aliás, eu aproveito para também transmitir publicamente que eu também telefonei e contactei pedindo desculpa por formalmente não se ter voltado a levar duas medidas que foram discutidas e aprovadas em sede de Conselho de Ministros, na sequência também da evolução do que tem sido a Agenda do Trabalho Digno, porque também encaramos como uma agenda que é uma agenda dinâmica, como aliás só pode ser, uma vez que é uma agenda que estará em discussão em sede do Parlamento, e aliás no Parlamento que as decisões finais devem ser assumidas. A nossa preocupação tem sido permanente diálogo, procurando encontrar o maior consenso possível para garantir que esta agenda se consegue implementar, porque acreditamos que ela é mesmo crítica para o país. E eu aproveito, aliás, Sra. Deputada, para perguntar quais são as medidas relativamente às quais a Sra. Deputada discorda, em relação à Agenda do Trabalho Digno, ou em relação às medidas que constam da proposta do Orçamento de Estado, para centrarmos a discussão naquilo que as pessoas querem perceber, exatamente porque é que o PSD está contra este orçamento que aqui apresentamos. Muito obrigado, Sra. Ministra. Novamente a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, isto já não nos surpreende a atitude que é, não responde às perguntas e depois volta às coisas para o PSD. Eu tenho que relembrar à Sra. Ministra, que aliás já tive a oportunidade de fazer outros momentos do Orçamento de Estado, que é o Governo e a Sra. Ministra que está a governar. Portanto, é o Governo que está aqui a apresentar um orçamento e que deve responder às perguntas que são colocadas. E a Sra. Ministra começou por dizer que esta matéria que lhe coloquei da concertação social, da Agenda do Trabalho Digno, não era esta a sede. Sra. Ministra, esta a sede. Sabe porquê? Porque o Governo é que introduziu esta matéria da legislação laboral como moeda de troca para os seus parceiros aprovarem o Orçamento de Estado. Portanto, passou a ser uma questão crucial, uma questão central na aprovação deste Orçamento de Estado. E, portanto, Sra. Ministra, não diga que foi o PSD e que é o PSD, porque não é o PSD. Foi a Sra. Ministra que, utilizando isto como moeda de troca, a trouxe aqui esta matéria. E depois dizer, Sra. Ministra, que fica claro pela explicação mal amanhada, perdoem-me a expressão, de que isto foi um lapso e que teve a possibilidade até de pedir desculpa aos parceiros. Não, Sra. Ministra, não foi um lapso. Em menos de um dia, portanto não estamos a falar de 15 dias e que o dinamismo exigiu que mudássemos de posição. Não, em menos de um dia a Sra. Ministra levou ao Conselho de Ministros a Agenda de Trabalho Digno que mostrou à concertação social e acrescentou duas medidas. Isso foi, Sra. Ministra, volto a insistir, não foi lapso, foi desonestidade política. Não acontecia os parceiros abandonarem a concertação social e com toda a razão que o fizeram, e eu espero que o Governo aprenda e arrepie caminho e não volte a ter uma atitude destas com os parceiros sociais tão importantes para garantir a coesão social e a evolução do nosso país. E ainda a propósito disto, e até para reforçar que isto não foi lapso nenhum, Sra. Ministra, à saída da concertação social, a Sra. Ministra teve a oportunidade, foi questionada pela comunicação social relativamente à matéria das indemnizações na cessação dos contratos de trabalho, se ia alterar ou se não ia alterar. Ao que a Sra. Ministra respondeu dizendo que não.
que não ia alterar. E vou dizer palavras suas, Sra. Ministra, corrija se não for verdade. Disse a Sra. Ministra que o Executivo não ia fazer alterações que distorçam a posição, palavras suas, que distorçam a posição de Portugal no ranking internacional na avaliação do mercado de trabalho. Isto disse a Sra. Ministra para dizer que não ia fazer alterações. Disse isto na quarta-feira. Na quinta-feira mudou tudo. Portanto, na quarta-feira não altera as indemnizações, na quinta-feira vem a Conselho de Ministros e aprova uma alteração precisamente que incide sobre esta matéria. Portanto, impõe-se que a Sra. Ministra explique que esta falta de estratégia e este ceder sem ter qualquer expressão, sem ter qualquer critério, é preciso que todos os portugueses entendam, e sim, esta matéria é importante que explique, porque é que um dia o Governo está preocupado com a nossa posição internacional e no dia seguinte essa posição deixa de fazer sentido. Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Ministra para responder. Sra. Ministra, vossa favor. Senhores Presidentes, Senhoras e Senhores Deputados, Sra. Deputada Clara Marques Mendes, em primeiro lugar, registro que na terceira intervenção continuamos sem uma única pergunta sobre o orçamento ou sem alguma explicação pela qual não concordam com este orçamento que aqui apresentamos. E, portanto, registro que presumo que não haja observações a fazer quanto ao orçamento. Gostava de responder. Aliás, temos aqui estas várias medidas estruturais importantes que constam do Orçamento de Estado, que eu penso que são aquelas que todos os portugueses gostavam de ouvir e perceber porque é que o PSD está contra, e registro que continuamos a não ter uma única referência a esta matéria. Ainda bem que a Sra. Deputada, aliás, relembrou as minhas declarações à saída da Concertação Social, porque exatamente na altura e nesse dia na Concertação Social, tal como tinha sido, aliás, debatido ao longo de vários meses, como disse há pouco, desde julho de 2020, que se foram discutindo todas estas questões e, digo-lhe mesmo, com evoluções, com a introdução de novas medidas, com a retirada de novas medidas, com a avaliação de novas propostas por parte dos parceiros, seja através de reuniões da Comissão Permanente, seja através de reuniões especificamente, individualmente, com cada um dos parceiros sociais em várias e sucessivas rondas para conseguirmos encontrar o maior consenso alargado possível. Ainda nessa reunião de concertação, os parceiros, concretamente os parceiros que representam os trabalhadores, voltaram a colocar nessa reunião várias matérias que não estavam incluídas nos vários pontos que o Governo tinha apresentado. E aquilo, como a senhora deputada diz e muito bem, eu referi, como aliás a comunicação social deu eco, foi que havia matérias que naturalmente seria sempre, que a agenda era uma agenda dinâmica e que havia matérias que seria naturalmente em Conselho de Ministros, aquelas que seriam decididas atendendo à sua dimensão e naturalmente sendo um processo evolutivo, nem aí acaba, porque o Governo o que faz é aprovar uma proposta de lei que depois ainda é discutida na Assembleia. Mas ainda assim, eu reitero, mesmo em relação à questão concreta que me coloca, que aquilo que foi aprovado em Conselho de Ministros como proposta de lei foi exatamente alterar e repor os valores relativamente às indemnizações nos contratos a termo. Isso sim, porque é uma medida completamente incluída e alinhada com os objetivos de precariedade. Eu relembro que nós temos 60% dos jovens no mercado de trabalho com contratos precários, não permanentes. 60%. E esta medida é a esses jovens que pretende responder. E o que reitero e foi assumido é que este indicador não tem qualquer influência nos indicadores internacionais, porque os indicadores internacionais referem-se apenas às indemnizações e compensações pela cessação dos contratos permanentes. Muito obrigado, Sra. Ministra. A palavra novamente ao Grupo Parlamentar do PSD. Eu recordo apenas uma evidência que o Governo dispõe de 1 minuto e 21 e o PSD 3 minutos e 3 segundos. Obviamente a gestão competirá ao respectivo Grupo Parlamentar. Sra. Deputada Clara Marques Mendes ainda. Faça favor. Eu não vou colocar nenhuma questão, vou passar a dar a palavra à minha colega, mas só queria concluir e que ficasse bem assente que a Sra. Ministra
continua a não responder àquilo que é essencial e dizer-lhe, Sra. Ministra, se de facto esta questão das indemnizações nos contratos a termo era assim tão relevante para combater a precariedade, porque é que a Sra. Ministra no dia anterior não a levou à concertação social?